Enfim, chegamos ao nosso último vídeo. Vai ser um vídeo bem curto, tá? Onde a gente vai tratar do Teorema de D'Alembert. Antes de começar o Teorema de D'Alembert, vamos falar sobre um outro teorema, chamado Teorema do Resto. É bem simples, é bem fácil, mas vai servir para a gente entender por que o Teorema de D'Alembert funciona, tá? Então a gente viu, né, quando a gente estava estudando lá o método de Ruffini, né, que na divisão de polinômios existem assim certas propriedades de teoremas quando o divisor for um polinômio de grau 1, né? Aquele polinômio bem simples que a gente chamou de x menos a, por exemplo, x menos 1, ou então x mais 5, etc. Sempre esses polinômios de primeiro grau, assim, bem simples, ok? Então vamos ver. Há situações em que queremos apenas saber qual será o resto da divisão sem efetuar todos os cálculos, né? Sem efetuar aquele método da chave, sem efetuar o método de Ruffini, tá? Então, para isso, a gente vai usar o chamado Teorema do Resto, que ele diz o seguinte: olha, o resto da divisão de um polinômio p de x pelo polinômio x menos a é p de a. Professor, eu não entendi nada. Bom, vocês vão ver, calcular P de A é calcular valor numérico, aquela coisa simples que você já viu lá no 8º ano do ensino fundamental, tá? Através de um exemplo você vai ver como é que esse troço é bobo. Por exemplo aqui, olha, qual é o resto da divisão de 3x² menos x ao cubo mais 2 por x menos 1? Ele quer que a gente saiba qual é o resto. Se a gente efetuar a divisão desse cara dividido por este, qual é o resto que vai dar? Veja, através desse teorema, a gente não vai precisar fazer o método da chave, a gente não vai precisar usar o método de Ruffini, e ainda assim a gente vai encontrar o resto, não é? Então, vamos lá. Neste caso aqui, né, primeiramente a gente vai calcular qual é a raiz de x menos 1, né? Tipo a gente fez lá no Ruffini. Né? A gente vai pegar esse número aqui, que é menos 1, a raiz dele vai ser mais 1. É o número que, colocado no lugar do x, faz isso aqui ficar igual a 0. Né? Porque ó, mais 1 menos 1 dá 0. Né? Se você fizer a continha aqui como se fosse uma equação, ó, x menos 1 igual a 0, passa o menos 1 para o outro lado, ele vai ficar mais 1. Né? Ou seja, x é igual a 1, 1 positivo. Tá? Então, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? De acordo com o teorema, a gente vai calcular P de 1, ou seja, o valor numérico deste polinômio, quando x, no lugar do x, a gente vai colocar o número 1, tá? Então, chama-se P de 1, a gente fala, né? Se fosse 2, era P de 2, e assim por diante. Então, ó, onde tem x, a gente vai colocar 1. Aqui é 3x², a gente vai botar 3, 1 à quarta. Aqui é menos x ao cubo, a gente vai colocar menos 1 ao cubo. Aqui, como não tem x, a gente só copia, passa mais 2 mesmo. E agora é só fazer as continhas, né? 1 à quarta é 1, 1 vezes 3 são 3, né? 1 ao cubo é 1, né? E como tem um sinal de menos aqui, vai ficar menos 1. E o 2 a gente só copiou. Agora, 3 menos 1 são 2, e 2 mais 2 dá 4. Então, a resposta, o resto é 4. Não precisou calcular, né? Não precisou usar o método da chave, não precisou usar o método de Ruffini, e a gente já chegou ao final da operação, sabendo que o resto é 4, né? Ok. Aí sim vem o chamado Teorema de D'Alembert, tá? D'Alembert, o nome dele era Jean-Léron d'Alembert, tá? Foi um filósofo e matemático e físico francês, tá? Esse cara foi muito importante na história das ciências lá na França, lá na Europa em geral, né? Ele viveu entre 1717 e 1783, né? Na época da Revolução Francesa. Tá? Ele participou da criação da enciclopédia, a primeira enciclopédia lá na Europa, junto com outros filósofos e cientistas, né, franceses, né? Agora, interessante é que ele tem a história dele, né? Ele foi abandonado quando ele era bebê. A mãe dele, né, abandonou ele na porta de uma igreja. A igreja chamava-se Saint-Jean-le-Rond, por isso que o nome dele é Jean-Léron, né? Jean-Léron d'Alembert. Aí ele foi abandonado na igreja, e então ele foi encontrado por um vidraceiro e a sua esposa. Eles iam passando por lá, viram aquele bebê ali chorando, né? Eles então levaram a criança para casa, adotaram, né, e criaram como se fosse o próprio filho, né? Sem saber que aquele bebê chorão
né, viria a se tornar uma celebridade no mundo das ciências, tá? O D'Alembert realmente foi um cara assim, muito importante no mundo das ciências. Não por causa do teorema de D'Alembert que a gente vai ver aqui. O teorema de D'Alembert é muito, muito simples mesmo. Mas sim pelas outras contribuições que ele fez, tanto na filosofia, quanto na matemática, como na física, tá? Então, o que diz o teorema de D'Alembert? Ele diz o seguinte, olha, o polinômio p de x é divisível pelo polinômio x menos a se e somente se p de a for igual a zero. Isso aqui é uma aplicação do que a gente acabou de ver agora do teorema do resto. Quer dizer, se na hora de fazer o cálculo do teorema do resto, se der zero, é óbvio, é porque o polinômio p de x é divisível pelo polinômio x menos a. Tá? Vamos ver aqui com um exemplo, olha só. Verifique se este polinômio aqui é divisível por este outro aqui. Ele está pedindo para a gente verificar ele. A gente não vai precisar efetuar a divisão completa pelo método da chave, etc., para depois saber se realmente é divisível ou não, né? Basta a gente calcular o valor numérico e verificar se vai dar zero, tá? Então o que vamos fazer? Primeiro a gente vai encontrar a raiz do divisor, né, do polinômio divisor, né? A raiz nesse caso aqui é menos 2, porque ó, aqui é mais 2, então a raiz é sempre o contrário, né? Esse número com o sinal trocado, né? Vai ser menos 2. Então a gente vai calcular p de menos 2, ou seja, o valor numérico desse polinômio aqui, quando no lugar de x a gente coloca menos 2, tá? Então vamos lá, aqui é x à quinta, eu vou escrever menos 2 à quinta. Aí depois vem um sinal de menos. Depois vem x ao cubo. Vou escrever menos 2 ao cubo. Depois o 24, que não tem x nenhum, é só copio o 24 mesmo. Tá? Muito bem. A gente está calculando p de menos 2. Agora é só fazer as continhas, né? Menos 2 elevado à quinta vai dar menos 32. Menos 2 à terceira vai dar menos 8. Só como tem um sinal de menos aqui, né? Menos 8 vai se transformar em mais 8. E o 24 é só copiar mesmo, não tem que fazer conta nenhuma, tá? Agora, menos 32 mais 8 dá menos 24. E menos 24 mais esse 24 aqui dá zero. Ora, se deu zero, então é porque este polinômio é realmente divisível por x mais 2. Tá? É só isso, nada mais. Tá? A divisão deu exata, deu igual a zero. Se tivesse dado um número diferente de zero, a gente diria que ele não é divisível. Mas aqui deu zero, então ele é divisível por x mais 2. E é só isso, esse tal de teorema de D'Alembert. Tá? Então já sabem aqui quais são os exercícios que vocês têm que fazer. Vocês também já sabem o que é que vai cair na prova. E a gente se encontra, né, no dia da prova. Tá bom? Muito, muito obrigado pela sua atenção.